Escritora americano-coreana nascida em 11 de novembro de 1968 em Seul, na Coreia do Sul. Ela mudou-se com a família para os Estados Unidos aos 7 anos, crescendo no Queens, Nova York. Essa experiência de deslocamento e adaptação marcou sua visão sobre a imigração e identidade. Ela graduou-se em História na Universidade de Yale e estudou Direito na Georgetown University. Trabalhou como advogada por 2 anos antes de dedicar-se integralmente à escrita. Atualmente ela vive em Nova York com o marido e com o filho. Ela debutou na carreira literária com o livro Free Food for Millionaires, de 2007, um romance que trata sobre a Casey Han, uma jovem coreano-americana de classe trabalhadora que luta para encontrar o seu lugar entre as elites de Nova York. Nesse livro, ela aborda temas como a ambição, conflitos culturais e desigualdade social, estabelecendo assim o estilo da autora. Sagas familiares com personagens complexos e bastante detalhe histórico. Ela se consagra com o livro Pachinko, de 2017. Com a obra, ela é finalista do National Book Award e best-seller internacional. O romance acompanha 4 gerações de uma família coreana que vai viver no Japão, desde o período colonial, 1910, até os anos 80. Livro traduzido para mais de 30 idiomas e adaptado para uma série pela Apple TV em 2022. Uma criança está a caminho. E essa vai vingar. E através dela, a família sobreviverá. Min Jin Lee pesquisou por 30 anos para escrevê-lo, incluindo vivências no Japão e entrevista com coreanos. Atualmente ela escreve o seu 3º romance, intitulado American Hangwon. Ou então é American Hangwon, gente, eu não tenho certeza sobre a pronúncia. Este livro ainda não tem capa e a única informação que ela divulgou no Goodreads foi o título do livro e uma breve descrição, onde ela basicamente fala que a nova obra abordará a educação e a pressão acadêmica em comunidades americano-coreanas. O estilo literário da Min Jin Lee é bastante interessante.
A escrita da autora traz uma narrativa que é sempre multigeracional, ou seja, ela constrói histórias que vão atravessar décadas e continentes, conectando escolhas individuais dos personagens a contextos históricos reais mais amplos. Um exemplo, a ocupação japonesa na Coreia e depois a globalização, aqui no caso do livro Pachinko. Ela comumente trabalha com personagens marginalizados, dando voz a imigrantes, mulheres e a grupos de minorias, explorando suas lutas por dignidade em sistemas que são opressivos. Ela também gosta de combinar muita pesquisa histórica com dramas íntimos, evitando ainda assim a romantização. Seus personagens muitas vezes são imperfeitos, humanos e, como tal, cometem falhas. E na sua escrita ela traz bastante influência literária. É comum ela citar obras clássicas de outros autores, como por exemplo Tolstói, Guerra e Paz, George Eliot com o livro Middlemarch e por aí vai, mostrando que ela tem plena capacidade de equilibrar o épico e o cotidiano. Dito isso, vamos falar sobre prêmios e reconhecimento no mercado literário. Pachinko foi eleito um dos 10 melhores livros de 2017 pelo The New York Times. Foi ganhadora do Médicis Fahrenheit Prize na França em 2019 e do Daytime Emmy Award pela adaptação de Pachinko. Além dela ser membro da Academia Americana de Artes e Ciências. E já que falamos de premiações, vamos trazer algumas curiosidades também, por que não? Minjin Lee abandonou a advocacia após perceber que preferia escrever sobre pessoas reais a lidar com casos abstratos. Sim, pessoal, ela abandonou a carreira jurídica. Ela escreve à mão, em cadernos e revisa cada frase repetidamente. Pachinko, pessoal, teve 46 rascunhos. E o avô do seu marido era um coreano expatriado, o que a motivou a investigar essa história, que é tão pouco contada. A Guerra da Coreia, que está ali entre 1950 e 1953, foi um conflito armado que consolidou a divisão da Península Coreana em dois estados antagônicos: Coreia do Norte, comunista, Coreia do Sul, capitalista. Apesar de ter começado como uma guerra civil, rapidamente ela se internacionalizou, envolvendo potências globais e deixando marcas profundas até os dias atuais. Então vamos entender um pouco desse contexto histórico, porque esses fatos são citados dentro do livro Pachinko. A Coreia é colonizada pelo Japão desde 1910 e só vem a ser libertada em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a Rússia dividiram a península no que eles chamam de Paralelo 38N. O norte sob influência soviética e o sul sob controle americano. Em 1948 nasceram dois estados: Coreia do Norte, liderada por Kim Il-sung e apoiado pela Rússia e China, e Coreia do Sul, governada por Syngman-rhee, aliado dos Estados Unidos. Ambos os lados reivindicam a legitimidade sobre toda a Coreia. E essa fronteira do Paralelo 38N já foi palco de conflitos armados esporádicos. Hoje existe um grande muro que divide essa fronteira, que é atualmente fortemente armada e vigiada por ambos os lados por militares. É de conhecimento geral que em ambas as Coreias o alistamento militar é obrigatório, pois eles ainda vivem sob tensão constante. 1950, 5 anos após a queda da Alemanha nazista e do Império Japonês,
Tais eram as cicatrizes do conflito mais destrutivo da história, que o mundo parecia irreconhecível ao que existia apenas uma década antes. Impérios estavam desmoronando, ideologias e nacionalismo se expandindo, e na nova ordem mundial, poderes antigos e novos lutavam para estabelecer seu lugar no mapa geopolítico. E tudo isso estava acontecendo sob a ameaça da nuvem em forma de cogumelo das armas nucleares. Atuando como uma espécie de árbitro, tentando desesperadamente prevenir outra catástrofe global, estava a Organização das Nações Unidas. Estabelecida em 1942, enquanto as bombas ainda caíam ao redor do mundo. Ainda um fator relativamente novo nos eventos globais, a Organização das Nações Unidas teria sua posição testada pela primeira vez. Quando, na Península Coreana, o futuro do povo coreano, libertado de anos de ocupação japonesa, se viu atuando como um substituto para a luta da chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e seus respectivos aliados. Divididos em dois ao longo do paralelo 38 Vitória para o Sul pró-Ocidente ou o Norte comunista, que desferem um golpe para seus respectivos benfeitores em Washington ou Moscou, impedindo a expansão do poder de seus oponentes na região e possivelmente influenciando eventos em outras partes do mundo, a seu favor. Esta é a história da Guerra da Coreia, onde as superpotências começaram sua luta pela dominação global e deixaram para trás uma terra dividida e, ainda hoje, vivendo sob a ameaça de armas nucleares. Esta guerra já passou por algumas fases importantes e eu acho interessante trazer isso aqui para vocês. A primeira fase foi a invasão do norte da Coreia em 25 de junho de 1950. O que aconteceu? A Coreia do Norte, com apoio soviético e chinês, invadiu o sul, capturando Seul em 3 dias, com o objetivo de unificar a península sob regime comunista. Depois, houve a intervenção da ONU, ainda em 1950. Os Estados Unidos lideraram uma coalizão da ONU, juntando 16 países para defender o Sul. O general Douglas MacArthur comandou tropas internacionais e o contra-ataque foi bem sucedido. Houve a recuperação de Seul e o avanço até a fronteira com a China. Em novembro de 1950, a guerra entra em uma segunda fase, que é a entrada da China no meio da bagaceira toda. A China envia 300 mil soldados, voluntários do povo, para evitar que surja um Estado pró-Estados Unidos em sua fronteira. E as tropas da ONU foram empurradas de volta para o paralelo 38N, aquela delimitação lá que eles criaram. Após tudo isso, a guerra entra na fase da estagnação e do armistício. O armistício de Panmunjom acontece em 27 de julho de 1953, onde se criou a Zona Desmilitarizada, uma faixa de cerca de 4 quilômetros entre as Coreias. E é importante saber que não houve tratado de paz, pessoal. Tecnicamente, a guerra nunca terminou. E claro, pessoal, que tudo isso gerou consequências desastrosas, um custo humano absurdo, cerca de 3 milhões de mortos, a maioria civis, 10 milhões de famílias separadas pela fronteira. A Coreia do Norte tem um regime stalinista, isolado e militarizado. E a Coreia do Sul, com um regime anticomunista apoiada pelos Estados Unidos, democratizou-se nos anos de 1980. E nós temos alguns desdobramentos a longo prazo no meio de toda essa situação bem periclitante. Temos uma militarização contínua. A Coreia do Norte desenvolveu arsenal nuclear. O primeiro teste aconteceu em 2006 e mísseis balísticos. E a Coreia do Sul mantém 28.500 soldados americanos em seu território, maior base dos Estados Unidos na Ásia. Existe uma divergência econômica gritante, onde a Coreia do Sul tornou-se a 10ª maior economia do mundo.
indústria de tecnologia e chaebus como Samsung, que são da Coreia do Sul. Enquanto a Coreia do Norte tem uma economia estagnada, dependente da China e sob pesadas sanções internacionais. Ainda se vive um conflito diplomático permanente, dentre eles o que chamam de crise dos mísseis, que vale lembrar, pessoal, que foram realizados testes nucleares norte-americanos em 2017, que quase levaram a um conflito com os Estados Unidos sob o governo de Trump na época. E por mais que existam esforços de reconciliação, nada é muito seguro. Um exemplo disso é que a desnuclearização prometida pela Coreia do Norte nunca se concretizou. Com isso, a Guerra da Coreia moldou, pessoal, não apenas a península, mas também a geopolítica global. A região tem uma das fronteiras mais militarizadas do mundo, com uma rivalidade ideológica ainda viva e com desafios humanitários persistentes. Enquanto o Sul floresceu como potência tecnológica, o Norte permanece isolado, tornando a reunificação um sonho muito distante. Como disse o historiador Bruce Cummins, a Guerra da Coreia foi um conflito do século XX que ainda não terminou. Pachinko, de Min Jin Lee, desafia as noções tradicionais de casa e de nação, ao explorar a experiência dos coreanos expatriados, que foram esses coreanos que foram morar no Japão para fugir de toda a situação que estava na Coreia. Esses coreanos vivem em um limbo identitário, sem pertencer plenamente à Coreia nem ao Japão. Essa desconstrução ocorre por meio de vários elementos narrativos e simbólicos. Esses personagens são repetidamente deslocados devido ao colonialismo japonês, que foi a ocupação da Coreia que acontece em 1910. Sunya, nossa personagem principal, por exemplo, deixa sua aldeia em Yeongdo, na Coreia, para sobreviver no Japão, mas nunca é aceita como japonesa. A casa não é um lugar fixo, mas uma busca constante por segurança e por dignidade. A ideia de lar está vinculada às relações familiares e não a um território. A casa de Sunya, por exemplo, é construída através do sacrifício materno e da solidariedade entre as mulheres, e aqui cito Yoongjin e Kyung-hee, a cunhada, em contraste com a hostilidade do mundo externo. O título Pachinko vem com uma metáfora de instabilidade genial. Os salões de Pachinko, onde muitos coreanos trabalham, simbolizam o quê? Simbolizam a precariedade da existência dos imigrantes. Assim como o jogo de Pachinko depende do acaso, a casa dos personagens também é temporária, sujeita a crises econômicas e preconceito. Então, o peso desse título Pachinko é importante, porque Pachinko, como um salão de jogos e aposta, representa o acaso, a instabilidade da vida dos imigrantes e a ambiguidade entre sorte e fracasso. O romance critica a ideia de que nações são comunidades homogêneas. O Japão, apesar de ser o lar de várias gerações da família de Sunya, nega-lhe cidadania plena. Até 1965, coreanos no Japão eram considerados estrangeiros, pessoal. Personagens como Musashi e Solomon, mesmo nascidos no Japão, são tratados como outsiders, como estrangeiros.
O registro militar, que eles chamam de Koseki no Japão, é usado para marginalizar os coreanos, reforçando sua exclusão de forma legal. A cena em que Noah esconde sua identidade coreana para se passar por japonês ilustra a violência simbólica de ser negado por sua própria nação. Para os personagens mais velhos, a Coreia é uma pátria mitificada, mais distante. Sunya, por exemplo, mantém tradições coreanas, como a comida coreana que ela prepara, como o idioma que ela nunca deixa de falar. Mas seus filhos já não se identificam muito com isso. A nação torna-se uma abstração, desconectada da realidade diaspórica. A identidade dos coreanos é marcada pela ambiguidade, gente. Noah, por exemplo, rejeita suas raízes coreanas para se integrar ao Japão, mas é destruído pela impossibilidade desse sonho. Solomon, que vem uma geração depois, ele faz parte da terceira geração, vive entre culturas, Japão e Estados Unidos, sem se sentir completo em nenhuma delas. Então, Min Jin Lee mostra que identidades nacionais são construções arbitrárias. Han Soo, que é um empresário rico, vamos botar bem entre aspas esse empresário rico, usa sua riqueza para transcender barreiras étnicas, mas sua mobilidade é uma exceção, pessoal, não é a regra. A nação aqui dentro do livro é uma prisão invisível, vocês percebem isso? A ocupação japonesa, a Segunda Guerra Mundial e a divisão da Coreia em 1945 fragmentam qualquer noção estável de pátria. Personagens como Yusep carregam traumas de guerras que os desconectam de qualquer senso de pertencimento. Em Pachinko, casa significa um ato de resistência cotidiana, não um lugar geográfico. E nação é uma entidade que oprime aqueles que não se encaixam em seus moldes. A força do romance está em humanizar os que existem entre as fronteiras, questionando quem tem o direito de definir onde alguém pertence. Do jogo de Pachinko, que é um misto de paintball e caça-níqueis, é muito popular no Japão, pessoal, e serve como uma metáfora muito poderosa para a mobilidade social precária e bastante ambígua vivida pelos personagens coreanos no livro Pachinko. A relação entre o jogo e as trajetórias desses personagens revelam como o acaso, a ilusão de controle e as barreiras sistêmicas moldam suas vidas. No Pachinko, os jogadores lançam bolinhas de metal em um campo cheio de obstáculos. Embora possam ajustar a força e o ângulo, o resultado final depende de fatores super aleatórios, como os pinos e os caminhos das bolinhas. A ascensão social dos coreanos no Japão é um pouco similar. Eles se esforçam, como Sunya, trabalhando incansavelmente, ou como Musashi, administrando salões de Pachinko, mas seu sucesso está sempre sujeito a forças externas, discriminação, leis xenofóbicas, crises econômicas ou a simples sorte de nascerem em certa família. Um exemplo para que fique mais claro aqui para a gente,
Nós temos Musashi, um dos personagens no livro. Ele torna-se dono de salões de pachinko, um negócio lucrativo, mas que é marginalizado socialmente. Sua riqueza não apaga seu status de coreano expatriado, que é o coreano que mora no Japão. Assim como ganhar no pachinko não garante respeito. Mais uma vez, falando sobre o jogo pachinko, as bolinhas caem de cima para baixo, passando por obstáculos, e só algumas atingem os buracos premiados. A trajetória parece ascendente, né, pessoal? As bolinhas são recolhidas e reiniciadas, mas é cíclica e totalmente sem garantias. Então, essa mobilidade social em pachinko, ela é vertical, mas ela é muito frágil. Personagens como Noah, que é filho de Sunya, né, o filho mais velho, fazem o quê? Ele estuda para ascender, mas são derrubados pelo preconceito. Solomon, que é o neto de Sunya, embora educado nos Estados Unidos, enfrenta o mesmo estigma ao voltar para o Japão. A mobilidade social dos coreanos, então, é simbólica, não substantiva. Eles podem acumular riquezas, como Musashi, ou educação, como Solomon, mas são barrados pelo racismo estrutural. Os coreanos que trabalham com pachinko, como Musashi, ascendem economicamente, mas carregam um estigma duplo de serem imigrantes e atuarem em um setor que os japoneses consideram sujos. Sua mobilidade, então, é paradoxal. Ganham dinheiro, mas permanecem excluídos. Entenderam? Os jogadores de pachinko acreditam que podem controlar o destino dessas bolinhas, mas o sistema é projetado para que a casa sempre ganhe. Os coreanos são levados a crer que podem escolher, como Noah, ou resistir, como Sunya, mas ambas as rotas são sabotadas pelo sistema. O jogo reflete a armadilha da mobilidade social para os coreanos no Japão. Eles podem subir, mas nunca inteiramente e sempre com risco de queda. A estrutura do pachinko, né, com sua promessa de recompensa aleatória e sua dependência de um sistema manipulado, espelha o quê? Espelha a experiência dos personagens para quem o sucesso é possível, mas nunca é pleno ou legítimo. Então, Min Jin Lee usa o pachinko não apenas como pano de fundo, mas como uma metáfora estrutural. Assim como as bolinhas no jogo, os personagens estão presos em um ciclo de esperança e desilusão, onde a ascensão é sempre relativa e a identidade sempre uma ferida aberta. Min Jin Lee equilibra habilmente as histórias individuais com o peso da história coletiva dentro do livro pachinko por meio de uma estrutura narrativa que vai entrelaçar dramas íntimos e eventos históricos de forma orgânica, sem que um sobreponha o outro. A saga da família de Sunya abrange quase um século, e eu digo quase um século porque não é um século totalmente, vai de 1910 a 1989, conectando a ocupação japonesa na Coreia, a Segunda Guerra Mundial e a modernização do Japão. Cada geração, a geração de Sunya, a geração de Noah e Musashi, a geração de Solomon, enfrentam desafios específicos, mas todos são moldados pelo legado coletivo da diáspora coreana. Outro exemplo aqui para vocês, né? A vergonha de Noah por sua identidade coreana reflete o trauma histórico do colonialismo, enquanto a crise de Solomon no Japão nos anos 1980 revela a persistência do racismo sistêmico. Cada indivíduo simboliza uma resposta diferente ao peso da história. Sunya representa a resistência silenciosa, Musashi a adaptação pragmática e Solomon a busca por pertencimento em um mundo globalizado. Eventos históricos como pano de fundo estão presentes, mas esses fatos históricos não são protagonistas. Como assim? A história coletiva vem como contexto e não como drama. Guerras, leis discriminatórias e crises econômicas vão afetar os personagens, mas Min Jin Lee evita ditatismos. Em vez de explicar a história,
ela mostra como ela invade a vida cotidiana. A morte de Isaac, que é o marido de Sunya, ocorre durante a perseguição aos cristãos no Japão nos anos 30. Mas o foco permanece no luto íntimo de Sunya. Dá para entender, gente? A divisão da Coreia, lá em 1945, é mencionada de passagem, mas seu impacto é sentido na impossibilidade de Sunya retornar à sua terra natal. Então, Min Lee usa elementos do dia a dia para vincular as pessoas ao sistema e à política. A comida preparada por Sunya, a comida coreana, por exemplo, torna-se então um ato de preservação cultural em meio à assimilação forçada dentro do Japão. Vale também a gente se atentar ao seguinte: o que os personagens não falam dentro do livro, como por exemplo o passado de Han-soo durante a guerra, reflete também tabus históricos. A omissão individual espelha o apagamento coletivo da memória coreana no Japão, gente. A decisão de Sunya de não abortar seu filho, que vai ser o Noah, o primeiro filho, e casar-se com Isaac Baek, é um ato pessoal, mas desencadeia uma linhagem marcada pela luta contra o estigma. Sua história individual torna-se então um ato de resistência contra a opressão colonial e de gênero. E com isso temos dentro do livro temas como amor e traição como metáforas. O relacionamento entre Sunya e Han-soo simboliza a relação ambígua entre Coreia e Japão. Perceberam isso? Atração, exploração e dependência mútua. A autora também não usa nenhum personagem como o herói dentro da história. Min Lee não centraliza a narrativa em uma única figura heróica dentro do livro. Em vez disso, ela alterna as vozes. Temos Sunya, temos Yang-ji, temos Kyung-hee, temos o Noah, o Musashi, o Solomon, mostrando como o peso da história se distribui de formas distintas. O verdadeiro vilão do romance, gente, não é um indivíduo, mas estruturas como o colonialismo, racismo e o patriarcado. Personagens como Noah, que se suicida após ser rejeitado por ser coreano, são vítimas dessas forças, não de falhas morais pessoais. Min Lee evita a armadilha de reduzir os personagens a símbolos ou de transformar a história em um tratado político. Em vez disso, ela humaniza a história, ao mostrar como grandes eventos são vividos através de corpos, amores, fomes e sonhos. O sofrimento de Sunya não é apenas dela, é o de milhões de coreanos desenraizados. A ambição de Solomon não é só sua, reflete a busca por dignidade de uma minoria que é invisibilizada. Então, pessoal, Pachinko nos lembra que a história é feita de pessoas comuns sobrevivendo a tempos extraordinariamente difíceis. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pachinko traz um pano de fundo histórico excelente. Você pode estudar mais, se você quiser, sobre o período colonial da Coreia, que foi bastante tempo, foi de 1910 até conseguir a libertação em 1945. Você pode passar também a estudar a Segunda Guerra Mundial, todos os seus desdobramentos, as bombas, a questão das bombas caindo, Osaka ficando puro pó, e todas essas consequências da bomba. O Yusep, que é o personagem que vai ficar gravemente ferido por conta dessas bombas que vão cair em Nagasaki. Tudo isso está presente dentro do livro Pachinko. Você pode se dedicar mais a esses estudos, você pode estudar mais sobre a divisão da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Isso aqui é um breve apanhado, onde eu estou contextualizando para vocês sobre, mas vale muito a pena, gente, você parar um pouquinho, se dedicar e estudar um pouquinho mais. Porque se eu for parar especificamente em cada detalhe desse, então um vídeo que eu quero que dure 30, 40, 50 minutos no máximo, vai passar a ter muito mais de 1 hora para vocês assistirem, e aí vocês vão ter um longa-metragem enorme. Eu acho que aulas específicas são necessárias para esses assuntos. É o que não vou trazer agora, só se vocês quiserem. Aí se vocês quiserem, vocês me falam. Eu posso me desdobrar aqui e trazer algo mais específico sobre isso para vocês.
Dito isso, espero que vocês tenham gostado da experiência de leitura com Pachinko. Estamos na reta final com este livro. O debate acontece agora nessa próxima semana, ao final do mês. Peguem esse conteúdo em vídeo para complementar a experiência de leitura de vocês. Peguem um material em PDF, que tudo se conecta. O material em PDF fica à disposição dentro do nosso grupo de interação. Se você quiser participar do Círculo Literário, nossas próximas leituras já estão engatilhadas. Em abril, vamos ler Um Defeito de Cor e vamos fazer a leitura de um livro nacional chamado Os 10.000 Sóis. Caso você queira participar, me adiciona nas minhas redes sociais, se identifica, se apresenta, me diz quem você é, de onde você está vindo, como você chegou ao Círculo Literário, para que eu possa aprovar a sua solicitação de entrada dentro do grupo, tá? Eu preciso desses pré-requisitos por questão de segurança mesmo, tá, pessoal? Tem tanta coisa maluca acontecendo na internet que vale a pena a gente identificar quem é a pessoa antes de aprovar dentro de um grupo tão bacana e coeso como é o grupo do Círculo Literário. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o seu like. Qualquer pergunta, comentário, pode escrever aqui embaixo. Eu sempre leio vocês e respondo todo mundo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.